No Coríntios 10, 4 a 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando de uma maneira direta e indireta sobre uma batalha numa dimensão invisível. E você vê que é tanto uma batalha espiritual, quando ele fala que as armas de Deus, né, não são humanas, ou seja, elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, se a luta não é humana e as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas, ele está falando de fortalezas espirituais, uma guerra espiritual. E destruímos todo argumento e toda pretensão se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então você observa que é um território espiritual e mental, onde a gente se submete ao reino de Deus e tem a proteção em relação a esse ambiente de disputa pela nossa energia, de disputa pela nossa alma e de disputa pelo poder. E eu já falei em outros vídeos aqui sobre algo que é importante você saber, que Paulo estava muito consciente disso aqui quando ele escreveu isso, inspirado pelo Espírito. É importante você entender que a gente vive em três mundos ao mesmo tempo. A gente vive no mundo espiritual, no mundo mental e no mundo físico. Eles caminham juntos, se interconectam, né? E existe uma hierarquia. O mundo espiritual controla tudo, o invisível controla o visível, assim como está lá em Hebreus, né? Que pela fé cremos que os mundos, o universo foram criados pela palavra de Deus e que aquilo que existe veio do que é invisível. O visível veio do invisível. O mundo espiritual controla tudo, mas existe uma hierarquia. O espiritual controla o mental gera uma consequência no mundo físico. A autoridade suprema de todas as dimensões, é Cristo. Ele já era o Verbo pelo qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada que foi feito se fez. Porém, a partir da encarnação de Cristo, a encarnação da verdade, o Verbo encarnado, Cristo vindo à Terra e realizando a missão dele de sacrifício, salvação e ressurreição, foi sacramentado diante da humanidade, diante de poderes espirituais, que ele é a autoridade suprema e que de fato ele é o Redentor e Salvador. E diante dessa perspectiva, Paulo mostra que, ó, para vencer essa batalha espiritual e mental que a gente vive nesse mundo, a gente precisa entender que as nossas armas são poderosas em Deus, ou seja, a gente precisa de armas espirituais, e a gente precisa levar nosso pensamento cativo a Deus. E aí que é a Cristo, né? Levar o pensamento cativo a Cristo, especificamente, o jeito que ele escreveu. Levar o pensamento cativo a Deus. E aí que vem que fica interessante, porque como é que você vai ter a sua liberdade espiritual e mental levando o teu pensamento cativo, né, a essa outra autoridade que é Cristo? É engraçado o termo que ele usa, né? Ele fala sobre você vencer e derrubar fortalezas com forças espirituais, mas ao mesmo tempo ele fala sobre você submeter qualquer argumento, qualquer pensamento à obediência de Cristo, levando o cativo a Cristo. E o que, que isso significa? Né? Que a liberdade dentro dessa ordem mundial, ela na verdade é uma prisão. E levar teus pensamentos cativos a Cristo é que é a verdadeira liberdade. É como se fosse assim: em Cristo você está aprisionado, aprisionada à liberdade. E nessa ordem mundial você está livre, mas dentro de uma cadeia. É essa a lógica. Você levar teu pensamento cativo
Cristo, que é a autoridade do mundo espiritual, que é de fato o príncipe da paz, você levar o teu pensamento cativo a Cristo, você aprisionar, né, o teu pensamento a Cristo, na verdade é a verdadeira liberdade. Você está se aprisionando à liberdade. Você está se aprisionando à expansão total e à plenitude do teu espírito. E nessa ordem mundial, você seguir o que é vendido como liberdade é, na verdade, um aprisionamento da tua carne. E diante dessa visão espiritual, e pegando também esse bloco todo em relação a essa batalha que acontece, essa disputa pela nossa energia, essa disputa pelo controle das energias nas dimensões, você pode perguntar, mas se Cristo é a autoridade máxima em todas as dimensões, por que que ainda acontecem coisas ruins no mundo? Por que que ainda existem pessoas aprisionadas mentalmente? É importante você entender que o reino de Deus, ele não é uma ditadura. Deus preza pelo livre-arbítrio de todas as criaturas que ele criou, sejam as celestiais invisíveis e as de carne e osso, como os humanos. Não é uma ditadura. É um reino de escolha. É um reino onde você não se submete porque Deus está mandando você se submeter, mas você entrega. É o que Paulo fala aqui, né? Você leva o seu pensamento e qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de processo mental, você leva a submissão a Cristo. Você escolhe fazer isso. E essa ordem mundial, esse mundo que a gente vive, não escolheu se submeter a Cristo. Cristo quer reinar sobre as pessoas, mas elas não querem ele como rei. E existem pessoas usando o nome dele, sim, e ele mesmo avisou que isso ia acontecer, para deturpar o evangelho e para conseguir coisas para benefício próprio. Mas a questão permanece. Você se pergunta, mas por que que Cristo não estabelece de vez o reino dele? Porque existe uma janela de oportunidade para todos. No juízo, ninguém vai poder falar que eu não tive tempo, eu não ouvi, eu não sabia, ou me pegou de surpresa. Existe uma janela aberta para todos. E é esse tempo em que nós estamos. Esse mundo já está julgado e condenado, e o príncipe das trevas, que age em oculto por trás da geopolítica, por trás das maquinações desse mundo, ele também está julgado e condenado. Porém, existe na linguagem legal, né, o trânsito em julgado. E é nesse trânsito em julgado que as pessoas talvez se confundam e não entendam por que, que as coisas não acontecem de uma vez só, já que Cristo é a autoridade suprema, já que Deus, o Criador, deu a Cristo, o Filho, a autoridade. É o que eu falei aqui. Existe uma janela de oportunidade, existe uma janela de misericórdia, existe uma janela de soberania. E mesmo assim, nesse meio tempo, eu estou aqui, pessoas estão vivendo o reino, você está me ouvindo aqui, o reino está acontecendo. Toda vez que um ato de amor acontece, toda vez que um ato de solidariedade acontece, toda vez que a gente age de uma maneira a garantir que a vontade de Deus, que a justiça seja feita nas situações, que haja harmonia, paz e amor nas situações, toda vez que você vê alguém fazendo isso, é o reino de Deus em ação. Mesmo em meio a esse trânsito em julgado, mesmo em meio a essa loucura toda. Isso tudo que acontece gera muito medo e leva pessoas a se aprisionar mentalmente, a viver uma prisão mental, aprisionado pelo medo, aprisionado pelo medo da escassez, pela necessidade, aprisionados por ideias falsas, aprisionados por ideologias que, que geram uma certa sensação, em alguns casos, de liberdade, mas a pessoa está dentro de uma prisão. Ou pior, às vezes não gera sensação de liberdade nenhuma, a pessoa está se sentindo presa mesmo. E é por isso que Paulo vem aqui e fala:
diante desse cenário de guerra espiritual, guerra mental, que se reflete, que se manifesta no mundo físico, você deve entender quais são as armas espirituais que você tem em Deus e levar teu processo mental, levar todo o argumento, todo o processo de pensamento submisso e cativo a Cristo, porque em Cristo você está preso à liberdade. Nessa ordem mundial você está livre dentro de uma prisão. Eu peço a Deus que o Espírito abra seu entendimento para que você entenda isso, para que você entenda pelo Espírito o que está sendo dito aqui. Entender que essa guerra espiritual e mental é direcionada a aprisionar pessoas e dirigir elas para uma direção contrária a Deus e favorável a interesses de forças do mal, de principados e potestades, como Paulo falou. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, na atmosfera da realidade. Mas Cristo já proclamou a vitória. E em Cristo nós temos essa proteção de todo esse engano e de todas e a gente está livre, a gente não está nessa prisão. E a gente está aqui como embaixadores do reino, como agentes do reino, em uma terra distante, para disseminar a verdade e mostrar a luz de Cristo em um mundo cheio de engano, em um mundo onde existe essa guerra invisível. Então eu oro para que você tenha os seus olhos abertos, o seu entendimento aberto para essa verdade, de que a verdadeira liberdade, a verdadeira fuga da Matrix e das prisões desse mundo não vai ser através de nenhum recurso que esse mundo entrega. Existem várias pessoas presas num labirinto tentando te vender uma saída do labirinto. Não. A saída está em Cristo. Aquele que realmente morreu, ressuscitou e mostrou qual é a saída para desse labirinto, dessa Matrix. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é a autoridade suprema em todas as dimensões. E ele está concluindo, sim. Apesar de você com seus olhos não poder ver, apesar que com nossos olhos a gente enxergar outras coisas, ele está realizando a obra dele, sim. E eu sou prova disso, porque eu vejo todo dia a obra que ele realiza em mim. Minha própria consciência é testemunha do reino de Deus se manifestando dentro de mim e se expandindo nos meus relacionamentos, na minha família, nos meus negócios, nos meus processos de vida, onde a gente conduz tudo de uma maneira sábia e, como Paulo falou, quebrando fortalezas do mal, quebrando forças opostas, através do amor, através da sabedoria, através da paz, revertendo situações contrárias para se tornarem situações favoráveis. É esse o modus operandi do reino. Sempre foi assim. Leia o Evangelho, leia as Escrituras, você vai ver que sempre foi assim. Deus quer operar na transformação, ele não quer impor a vontade dele. Então a verdadeira liberdade vem de uma submissão, vem de um levar cativo os seus pensamentos a Cristo. Porque nele, preso a ele, presa a ele, você tem a verdadeira liberdade. E nessa ordem mundial você apenas está livre dentro de uma prisão que ela é bem ampla. E ela te dá uma sensação de liberdade. Mas, na verdade, ela aprisiona sua mente, aprisiona suas emoções, aprisiona a tua perspectiva e te limita. Eu oro para que o Espírito abra teu entendimento, a tua visão. E essa é a mensagem de hoje.